Hoje, irmãos, eu estou com a proposta de estar apresentando para todos que estão presentes, os que vão assistir na live, o novo tema que nós vamos estar trabalhando a partir do domingo que vem. Hoje, na verdade, essa ministração, eu quero trazer uma direção de como será essas ministrações que nós vamos estar trazendo, eu com os demais ministrantes, a partir do domingo que vem. O tema geral que nós vamos estar trabalhando, para trazer a memória, será Messias, esperança prometida. Por quê? Porque eu vou mostrar aqui hoje que nós temos algumas razões para escolher esse tema e para meditar nesse tema. Messias significa enviado, ungido. É aquele que Deus prometeu enviar para salvar o homem. Salvar de quê? Vamos estar também falando sobre isso aqui, E a proposta é que você, além de ter a sua salvação já, você que recebeu Cristo como Salvador da sua vida, porque para ser salvo, o que precisa fazermos é exatamente isso, é termos fé no Cristo Salvador, enviado de Deus, o Filho de Deus. Então, para sermos salvos, e esse encontro, ele é o que os estudiosos chamam de um encontro místico, mas místico quer dizer espiritual, não é fruto de um entendimento intelectual apenas, não. Existe algo da parte de Deus sobrenatural que vai tocar em cada coração, no momento que a pessoa ouve o Evangelho, escuta a pregação, e que aquilo então abre o seu coração, que a Bíblia chama de graça, e essa pessoa então vai colocar a sua fé em Jesus como seu Salvador. Então isso é o que a Bíblia diz, ser salvo em Cristo Jesus. Mas, ou seja, qual que é a proposta? A proposta que nós sabemos, claro que a salvação não depende de conhecimento bíblico, de entendimento bíblico, de nada. Não, depende de fé. Você está exposto à palavra, como a Bíblia diz, A pregação, a salvação vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra, pregação do Evangelho. E isso foge ao entendimento racional humano. Mas é assim que a Bíblia apresenta. E é assim que eu fui salvo, é assim que você foi salvo e que todos foram salvos. Há esse grande mistério de Deus envolvendo o resgate e a salvação do homem. Mas o que acontece? Depois que somos salvos, como estamos aqui, nós continuamos com a nossa mente, com o nosso entendimento, e nós temos um livro chamado Bíblia. E esse livro, ele é chamado de Palavra de Deus, para aqueles que creem. Então, por exemplo, se você aceitou Cristo, foi salvo, tem certeza que foi salvo, porque você ouviu uma pregação advinda desse livro, ok? Então nós vamos nos apegar à revelação desse livro, nós vamos nos apegar ao ensinamento que esse livro tem para nós. E a questão que complica um pouco é porque o livro, ele é racional. Ainda que a salvação é sobrenatural, espiritual, o livro é racional. Ele foi escrito em gramática, ele foi escrito por pessoas usadas por Deus, e que nós vamos ter que exercitar também a nossa mente para entendê-la, para compreendê-la. Mas o propósito e o projeto da salvação de Deus para o homem está todo aqui. Todo ele está aqui. Então nós, com a fé que nós temos em Jesus, com o entendimento que nós temos na palavra, nós declaramos: a palavra, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Tudo que o homem precisa para a sua salvação e para manter-se no caminho da salvação, está aqui. Deus revelou, certo? Então a proposta
de nós entendermos esse caminho que Deus fez, é para quê? Como é o tema de hoje, a pessoa de Jesus nos salva, a palavra de Deus nos liberta. Porque ainda que nós sejamos salvos, no momento que aceitamos e confessamos Jesus como nosso Salvador, vocês há de convir comigo que nós continuamos ainda vivendo neste mundo, e muitas vezes embaraçados com muita coisa, sim ou não? Não é verdade? Embaraçados. Nós continuamos no pecado, nós erramos, nós tropeçamos, nós às vezes duvidamos da palavra de Deus, nós às vezes duvidamos da igreja, do pregador, nós saímos de uma igreja, vamos para outra, para achar que outro lugar é melhor, que o outro fala, ou seja, nós vivemos a nossa salvação aqui, enquanto na terra, de uma forma bastante conturbada, né? Mas a Bíblia, ela apresenta o plano de Deus, ela apresenta, e esse plano de Deus, para nós compreendermos e termos então, um pouco de sossego no nosso raciocínio, que ainda que nós tenhamos paz e sossego de espírito, de alma, no raciocínio nós não temos. Então a proposta é trazer para a igreja o alinhamento do plano de Deus, salvador, o plano que Deus estabeleceu, quando Ele criou o homem, depois o homem caiu em pecado, Deus faz uma promessa de resgate, e Ele começa a traçar todo o seu plano, e esse plano envolve quem? O Messias, envolve alguém que viria para resgatar a humanidade. Esse Messias, ele já veio, ele já fez o que tinha que fazer, ele já nos reconciliou com Deus, e ele já foi embora, mas a Bíblia diz ainda que ele voltará, e ele estabeleceu a igreja, que somos nós. Então, Jesus, ele estabelece a sua igreja, ele institui aqui a igreja formada por quem? Por todo aquele que o aceitou como Salvador da sua vida. E ele incumbe, ele dá uma incumbência, ele diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Ensine-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, esse é o ensino da palavra de Deus. E como um pregador, um ensinador da palavra, o que eu percebo, e isso aconteceu, claro, na minha vida, enquanto nós não conseguimos ter uma linha reta que nos leva a ter esse entendimento do que é, do que somos, do que aconteceu nesse percurso da criação, como Deus nos criou, a promessa de Deus, o plano da salvação, certo? Enquanto nós não temos o mínimo de entendimento, nós ficamos, parece que um pouco impotentes diante dos nossos confrontos, diante das nossas próprias lutas. Eu não estou dizendo com coisas exterior não, irmão, eu estou falando de você mesmo, você que é salvo, mas você lê na Bíblia algo que diz que você tem que mudar, mas você não mudou. Você olha em você e vê atitudes que contrariam aquilo que você está entendendo, sim ou não? Não é verdade? Encontramos isso. Jesus disse que nós temos que amar de todo o coração, e quanta maldade, eu não estou falando de quem não conhece Jesus, irmão, estou falando de quem conhece Jesus. Então, a proposta ou o entendimento é, que enquanto eu não consigo assimilar, e depois admitir que a Bíblia, ela tem o conserto para a minha vida, e eu consigo entender a forma exata, que eu preciso me apropriar dela, para mudar a minha vida, para transformar a minha vida, eu não consigo ser liberto. Mas a hora que você consegue entender que a Bíblia é a palavra de Deus, e o entendimento dela tem poder para te libertar, meu amigo, a luta fica mais fácil. Você vai lutar, o único adversário, o maior adversário que você vai ter, sabe quem é? Só você fazer assim, virar para você e dizer: sou eu mesmo. Você, porque Satanás não é nada, irmão, não é nada. Quem é Satanás perante Deus, perante o poder de Deus? Nada pode impedir. A Bíblia diz que aqueles que Deus entregou para Jesus, o diabo não pode tocar.
Então não tem esse negócio. Porque o diabo está fazendo isso. Não, irmão, vamos entender o que a Bíblia nos revela do plano da revelação de Deus. E aí, quando nós entendemos isso, a sua luta é só com você. Você não consegue suportar o irmão. Então o problema não é o irmão, é você, que não tem forças para suportar. Você escorregou e pecou, mas o problema não é o pecado, o problema é você que caiu no pecado. E é isso que a Bíblia nos mostra, porque há uma desorganização dentro de nós. O pecado, a queda que nós vamos apresentar, ela causou esse turbilhão dentro de nós, que nos faz entender e refletir as coisas de uma perspectiva diferente, não da perspectiva da palavra de Deus. Como eu ministrei aqui quarta-feira, e hoje eu vou falar, que a Bíblia é o nosso referencial, Deus é o nosso referencial, ou seja, eu preciso pautar a minha vida pelo que ela diz. Então, quando eu começo a pautar a minha vida pelo que o homem diz, pelo que as pessoas dizem, por outras fontes, aí gera toda essa confusão, gera toda essa conturbação, e nós não conseguimos sair do lugar. Então o objetivo e o propósito é, se você já é salvo, você já aceitou sobrenaturalmente, Jesus Cristo como seu Salvador, então você precisa entender e depois aceitar que a Bíblia é a única regra de fé. Não existe outra. Aonde nós vamos tirar, qual é a fonte, qual é o lugar que nós vamos buscar direção para a nossa vida cristã? Não existe. Qual outro livro? Qual pastor? Qual igreja? Qual seminário? Qual teologia? Não existe. É a Bíblia Sagrada. E esse é o propósito que nós queremos começar hoje com essa apresentação e domingo que vem seguir em uma sequência de ministrações bíblicas, mostrando, e entendendo, porque não é só saber, você precisa saber, aí entender e fazer o que mais? Aceitar. Tem muita gente que não aceita. Se você não aceita o confronto de Deus, que Deus é sempre certo e o homem sempre errado, meu amigo, você vai continuar dando murro em ponta de facas, você vai continuar brigando com você mesmo, não vai consertar. Eu preciso admitir, eu preciso aceitar. Não aceitar não implica ter racionalmente a compreensão de tudo. Por quê? Porque não vamos ter. Esse não é o propósito da Bíblia. O propósito da Bíblia é gerar esperança e gerar fé em nós. Então, quando gera fé e gera esperança, gera confiança. Eu confio que a palavra do Senhor tem a melhor resposta para a minha vida. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos começar, essa é a proposta, Eu quero começar lendo o primeiro texto, em Gênesis capítulo 1, verso 27. E hoje eu quero falar então, que a pessoa de Jesus nos salva, e a palavra de Deus nos liberta. E esse texto, capítulo 1, verso 26 e 27, diz assim: Então disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Verso 27, criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ou seja, um versículo bem conhecido, mas muito importante de nós meditarmos sobre a nossa criação, sobre quem é que nos criou e como fomos criados. A Bíblia então nos traz essa revelação, que Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança, homem e mulher. Então, nós carregamos em nós a semelhança de Deus. E no hebraico, imagem e semelhança, segundo os estudiosos, são sinônimos. Por quê? Porque Deus é espírito. Espírito não tem imagem. Então, não pensemos em imagem física. Não, pensemos em semelhança de atributos, de qualidades, de caráter, de questões morais, de governo, que é isso que a Bíblia vai nos apresentar, de domínio. Foi isso que Deus fez com o homem. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E na sabedoria e na vontade livre de Deus, foi que Ele criou. Deus, Ele não precisou buscar conselho
a não ser dele mesmo e das pessoas da deidade dele, ali, quando ele diz, façamos o homem, a nossa imagem. Deus tomou essa decisão, e ele quis assim fazer. O homem, então, ele é composto por duas partes, a parte biológica, né, a parte física, tirada, então, do pó da terra, e a parte imaterial, ou seja, a alma e o espírito, que veio de Deus. Entendemos, então, que Deus fez do pó da terra o corpo físico, e, como o texto bíblico disse, ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida, comunicando vida, trazendo, então, a imagem e a semelhança de Deus para esse homem. E a Bíblia diz que o homem se tornou alma vivente, o homem se fez alma vivente. Amém? Então, ou seja, nós, com essa imagem de Deus, com essa semelhança de Deus, que Ele comunicou para nós na parte imaterial, na parte espiritual, ou seja, não é na parte física, significa que Deus, Ele deu de si mesmo, das suas qualidades, para nós. Se Deus não tivesse dado das suas qualidades para nós, que teologicamente é chamado de atributos, nós não teríamos essa capacidade que nós temos, como seres humanos. Que capacidade? De pensar, raciocinar, de criar, de inventar, de pesquisar, de questionar. Isso é chamado de atributos de autodeterminação. O ser humano, ele é um ser autodeterminado, ou ser determinável. O que ele faz? Ele, por si mesmo, ele pensa. Por si mesmo, eu imagino, eu quero pegar esse copo, e eu vou lá e pego. Por mim mesmo, eu digo, eu vou construir uma casa, e eu me preparo para construir. Isso é a semelhança de Deus nas nossas vidas, nos dando autonomia também para, em determinadas áreas, você agir. Amém? Essa é a semelhança de Deus, ou seja, Deus, Ele comunicou esses atributos, e dentro desses atributos, ou dessas qualidades que Deus comunicou a nós, está o amor, está veracidade, santidade, misericórdia, está liberdade, até certo ponto. Você vê que uma das coisas que mais entristece o ser humano, ou que mais causa indignação, é o cerceamento da liberdade. Nós fomos feitos com esse atributo de liberdade, nós queremos ser livres. Claro que isso depois vai, se desencaminhando para caminhos horríveis, e que leva o homem que é livre, com desejo de liberdade, a tornar-se prisioneiro dele mesmo. Outro assunto, né? Para outro momento. Mas, quando Deus, então, Ele dá condições de nós, que Ele compartilhou a sua verdade, significa que você pode ser verdadeiro. Você pode falar a verdade, mas devido ao que aconteceu, você também tem a capacidade para ser mentiroso. Pode mentir, não vai perseverar no caminho, né? Dos atributos de Deus. Santidade, Deus é santo, e Ele também diz que nós temos condições de santificar a nossa vida, de consagrar a nossa vida, de separar a nossa vida para Ele. Em resumo, esses são os atributos comunicáveis de Deus. E existem os atributos incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis são aquelas qualidades que pertencem apenas a Deus, né? Onisciência, só Deus sabe tudo em todas as coisas, em todos os lugares, sem ninguém falar nada. Onipresença, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, só Ele possui esses atributos, são chamados qualidades incomunicáveis. Deus não compartilhou isso conosco, nós somos dependentes, nós somos limitados, né? Deus, Ele é eterno, Ele não precisa de nada para Ele autoexistir, mas nós não, nós precisamos do oxigênio, nós precisamos de comida, nós precisamos de tantas coisas, precisamos, do ar para respirar, e assim por diante. Então esses são os atributos incomunicáveis, as qualidades que pertencem apenas a Deus. E é bom que a gente entenda isso, porque quando Deus nos diz que nós precisamos amar,
ele nada mais está reivindicando aquilo que ele nos deu, aquilo que está na nossa constituição física, aquilo que ele nos fez. Então, se ele compartilhou conosco o atributo do amor, você pode amar. Se ele compartilhou o atributo da misericórdia, você pode ter misericórdia, certo? Esse é o entendimento que a Bíblia nos traz. No versículo 28 diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Gênesis 1, 28. Aqui nós vemos também mais um ponto que nos mostra que Deus compartilhou da sua semelhança com o homem, porque ele deu domínio para o homem. Ele diz para o homem exercer autoridade, exercer domínio sobre toda a criação, e somente ao homem. Ele não falou isso para outros seres que foram criados. Mas o que aconteceu, que impediu, ou que impede o homem, né, de gerações, a estar nessa posição exatamente como Deus desejou, como Deus quis, dentro do seu plano criador, dentro daquilo que ele projetou para o homem? É o que a Bíblia chama de pecado, é o que a Bíblia chama de queda do homem. No capítulo 3, versículo 3 e 4 do livro de Gênesis, vai nos mostrar aqui que o pecado vai nos fazer perder o referencial que é Deus. Nós vamos, ao invés de olhar para o nosso Criador, que comunica conosco direção, que comunica conosco o caminho correto, o pecado ele vai ofuscar esta relação com Deus. Diz aí no capítulo 3, versículo 3 e 4: mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Aqui nós vemos então um personagem entrando no meio daquilo que Deus havia dito para o homem. Deus, apesar de criar, de ter feito o homem a sua imagem, a sua semelhança, apesar de Deus ter dado certas liberdades, né, o homem livre, mais do que os outros animais, ter dado poder, ter dado domínio, Deus colocou um limite. Até diz que toda liberdade, ou a liberdade sem limite, é perigosa. Então Deus colocou um limite. O limite era esse fruto, chamado fruto do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse: olha, nesse você não vai comer, porque se você comer, você estará me desobedecendo, você estará extrapolando o limite que eu coloquei para você. Então aparece esse personagem, a serpente, que é a figura de Satanás, a figura do diabo, e vai dizer para ele assim: não, isso é conversa, isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que se você comer, você também vai ter os seus olhos abertos, vocês vão ser como Deus, e etc. Então a mulher comeu e desobedeceu a Deus, ou seja, deixou de ter o referencial que é Deus, e olhou para uma outra fonte estranha, que era a serpente, Satanás, e obedeceu àquela fonte. E toda a queda, todo o pecado começa então aqui. Todo o caminho perfeito que Deus havia projetado começa a ser desconstruído, mas não por Deus, mas pelo próprio homem, né? A nova natureza, ele trouxe novos desejos e apontou outros referenciais de exemplo. Então, quando o homem, ele tinha dentro dele a essência de Deus, os atributos de Deus, e ele desconhecia esse outro sentimento de independência, ele não tinha. A Bíblia diz que toda viração da tarde o homem conversava com Deus, mas a partir da hora que ele então desobedeceu, ele colocou dentro dele algo desconhecido. Ele não sabia o que era aquilo, aquela questão de desobedecer. E a partir do momento então que ele desobedeceu, aquilo criou dentro dele, aquilo foi ali um turbilhão dentro dele, que começou a criar sentimentos que ele jamais tinha. Começou a modificar tanto
o seu sentimento, que a Bíblia chama de natureza. A natureza inocente, a natureza criada por Deus, ela foi modificada. Ela sofreu ali um choque, e desejos estranhos começam a invadir o homem. Porque com esse desejo de independência, ele quer produzir coisas segundo ele mesmo. Ele quer fazer coisas que não precisa mais olhar para o referencial que é Deus. E você conhece a história. Logo no capítulo 6, a Bíblia diz que o pecado já estava generalizado. E Deus tem que providenciar o dilúvio para acabar com aquela primeira geração. Mas o que acontece, que eu quero que você entenda, que é exatamente aqui no capítulo 3, que essa natureza de Deus em nós começa a ser desmantelada, começa a ser desconstruída, e que a partir daqui nós começamos a criar outros referenciais para nós, de sentimentos, de desejos, de realizações, né? E não mais a palavra de Deus. O orgulho, homicídio, vingança, injustiça, busca de referenciais de si mesmo, e os resultados foram morte, destruição, divisão, rebelião, guerras, ingratidão, perdição. É isso que nós vemos acontecer logo com Caim matando o seu irmão. Depois, uma sequência de atos de rebeldias contra a Deus. Isso é o pecado. No capítulo 3, versículo 22 e 24, diz assim, de Gênesis: então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia quando o caminho, guardando o caminho para a árvore da vida. Então aqui está a expulsão do homem da presença de Deus. Deus criou o homem perfeito, deu a ele, comunicou a ele seus atributos. O homem tinha muitas qualidades, mas o homem desobedece, entra o pecado. Agora o homem não pode mais ficar dessa forma contaminada na presença de Deus. O que Deus faz? O expulsa desse lugar chamado jardim, que é a presença de Deus, e o homem então segue o seu caminho. O homem segue a sua jornada distante de Deus, criando os seus próprios caminhos, ok? Então assim começa essa jornada do homem em busca do seu Criador, sem saber. Quanta tristeza, né? Quanta história na humanidade, quantas perdições, e até hoje, quantas destruições, porque eu perdi o meu referencial, não sei onde é que está Deus, eu não sei, né? Como um dos atributos de Deus é a misericórdia, o que Deus faz? Deus já imediatamente, no próprio capítulo onde o homem peca, no capítulo 3, verso 15, Deus já vai inserir uma promessa de resgate, uma promessa de restauração para aqueles que quisessem. Versículo 15, capítulo 3 diz: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui está falando que da própria semente da mulher nasceria um que iria pisar a cabeça da serpente, iria esmagar a cabeça da serpente. Embora a própria serpente, o descendente da serpente, fosse então ferir o calcanhar desse descendente da mulher, ou seja, ferir o calcanhar, perseguir todos aqueles que quisessem retomar esse caminho de volta para reconciliar com Deus. Mas por fim, a promessa esse descendente vai esmagar a cabeça da serpente. Ou seja, Deus aqui, ele já prepara o seu plano e ele já declara como será o final. Será uma derrota para a serpente, uma derrota para o inimigo. E esse plano então de restauração
que eu quero que você entenda, que nós vamos estar falando, ele está relatado na palavra de Deus. É esse plano que está relatado. E nós precisamos nos apoderar dele, colocar ele no nosso coração. Nós precisamos entender ele. Por quê? Porque essa serpente, ela continua ainda convencendo pessoas a abandonar a palavra de Deus, convencendo pessoas de que existe outro caminho, assim como ele disse para Eva, ó, não é bem assim, continua ainda, hoje ainda pessoas são enganadas com essa mesma estratégia de Satanás, da serpente, onde eles dizem, não é bem assim, não é só Jesus não, ó, não é bem assim, não é a Bíblia não, olha, as coisas não é desse jeito não, você está ficando bobo, você é doido, ó, as coisas não é assim. Então a proposta que eu quero trazer para você, irmão, você precisa abandonar os referenciais não bíblicos, e voltar para o referencial que é a palavra. Porque se existe um lugar que nós podemos confiar, ainda que eu não compreenda 100%, é a palavra do Senhor, para guiar as nossas vidas, porque é nela que nós encontramos como Ele nos criou, é nela que nós encontramos como o pecado entrou em nós e conturbou toda a situação, e é nela que encontramos a promessa da salvação de Deus para as nossas vidas. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Então, ele teve início com a promessa em Gênesis 15, essa promessa detalhada, prosseguiu por todo o Antigo Testamento, demonstrando todo o plano de Deus, chamado o plano da aliança, né? Que Deus vai usar muitas personagens que nós conhecemos bem, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi, e tantos outros, que Deus vai usar, mas, ou seja, construindo história, mas existe um plano só, um plano de salvação, um plano de restauração. E também, paralelamente, né, enquanto Deus projeta o seu plano, Deus executa o seu plano, paralelamente, também a maldade cresceu no mundo, o pecado cresceu, a desavença cresceu, a rebelião contra Deus também foi crescendo, e nós estamos no meio desse caminho, nós estamos vivendo essa situação, em meio ao mundo caído, mas ao mesmo tempo, com a possibilidade do nosso resgate, da nossa salvação, certo? E aqueles que encontram essa salvação, ele é salvo, mas desse mundo caído, ele ainda sofre, desse mundo caído, ele ainda sofre as consequências dele na sua própria vida. Entende? Quantas pessoas boas, fiéis a Deus, que sofrem as consequências desse mundo caído, de maldade, de crueldades, que acontece com eles. Então nós precisamos também entender isso. A salvação espiritual, eterna, assim como Jesus diz, não temais aqueles que podem matar o corpo, mas não podem fazer nada com a alma, mas temei aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Então, enquanto estivermos aqui, nós precisamos separar essa dicotomia. Crente, cristão, salvo, não é obrigatoriamente que ele necessariamente tem que ser alguém sadio, que ele tem que ser alguém rico, que ele tem que ser alguém próspero. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ainda que nós vemos na Bíblia que não é pecado ser rico, que não é pecado ser bonito, que não é pecado possuir, trabalhar, conquistar, não é, mas uma coisa é diferente da outra. Isso está mais ligado ao que eu quero, ao que eu desejo, ao que é lícito que eu e você façamos, né? Aí tivemos os juízos de Deus, para nós caminharmos aqui rápido, tivemos os juízos através do dilúvio, através da torre de Babel, através da destruição de Sodoma e Gomorra, Deus eliminando povos ou pessoas que eram, de certa forma, possuíam um potencial muito maior do que os outros para desencaminhar muito mais pessoas, e Deus foi deixando aquelas outras, porque Deus, ele é soberano, Deus sabe o que ele vai permitir deixar ou não. Então, quando há alguma coisa que vem querer interpor entre o projeto de Deus, o plano de Deus, né,
quanto à vontade de Deus, Deus não permite. Assim veio o dilúvio, veio esses juízos que nós já mostramos aqui, e atualmente, da mesma forma, nada pode frustrar o plano de Deus, nada, o plano de Deus vai ser concretizado, e feliz nós, se tivermos dentro dele, aleluias. Então, caminhando aqui, agora eu quero ler Gênesis 4:26, diz assim: também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Oh, glória a Deus! Viu que maravilha? Por mais que no meio de tantas controvérsias, problemas, dificuldades, chegou o momento que diz, olha, nesse momento começaram também a invocar o nome de Deus. Alguém começou a olhar para o Senhor, alguém começou a olhar para o referencial correto e dizer, olha, eu vou buscar o Senhor. É isso que acontece, irmão, acontece conosco. Muitas pessoas encontram o Senhor, a regra é pregar o Evangelho, mas muitas pessoas encontram lendo a Bíblia, sozinha. Muitas pessoas sentem o chamado de uma mudança, eles não sabem o que é, mas o que é isso? É olhar para o referencial Criador, aleluia, é olhar para Deus, é sentir saudade do lugar de onde ele saiu, e Deus então começa a providenciar. Então isso a Bíblia relata que começou com Sete, e depois nós tivemos Enoque, nós tivemos tantos outros personagens também que foram construindo as suas vidas, os seus relacionamentos com Deus, e também deixando uma história da salvação maravilhosa para nós, amém? Sempre houve aqueles que se voltaram então para Deus e o buscavam como seu referencial. O que é problemático, irmãos, e é desejado por nós, não estou jogando pedra em ninguém não, nós desejamos solucionar os problemas da nossa vida. Quando nós estamos com problemas que não conseguimos entender, nós queremos solucionar, claro, é compreensível. E aí então, agora qual que é o problema? O problema é que ao invés de nós examinar a palavra, buscar entendimento, aí eu começo a aceitar propostas, fora da palavra. Você viu? Foi o mesmo que a serpente fez para Adão e Eva. Ofereceu uma proposta que não era a palavra de Deus. Então o problema é esse. E eu quero, com a graça de Deus, com a participação de vocês, que nós nos deixemos ser desintoxicados dessa maldade que o mundo coloca nas nossas vidas, coloca no nosso coração, coloca na nossa mente, para que nós não sirvamos a Deus de maneira parcial, né? Eu sirvo a Deus com o coração, embora eu expliquei o que é coração no conceito bíblico, né? Sirva a Deus, mas eu tenho esses problemas. Não, você não pode ter esse problema não, você não pode ter. Como assim? Eu vou ser liberto? Não, a palavra de Deus vai te libertar, e se a palavra de Deus não te libertar, ela vai te dar armas para você lutar eficazmente contra esse problema, vai te dar, e você vai ser o quê? Eu vou repetir o que a Bíblia diz, você vai ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque essa é a promessa de quem? Dele. Agora, não, eu quero ser mais do que vencedor, mas eu não quero obedecer a palavra, então você ficou pior do que qualquer crente, enlouqueceu de vez, porque não tem caminho, não tem. O caminho da restauração é a obediência à palavra de Deus, os fundamentos da palavra do Senhor. Glória a Deus, irmãos, aleluias. E tudo isso que tem acontecido no mundo, desde a criação, nada disso, irmão, estava fora do controle de Deus, nada, tudo está absolutamente dentro do controle de Deus, da presciência de Deus, do entendimento de Deus e da vontade. Deus conduz soberanamente o destino da humanidade, da criação dele, e ele tem um propósito lá no final, com dois caminhos, um para cá e outro para lá, e nesse meio termo, nós precisamos nos posicionar, de qual dos lados nós queremos ficar. Deus em seus eternos conselhos, então ele preparou tudo, tudo já está preparado. Por isso que eu tenho enfatizado que é a palavra do Senhor,
é a palavra, né? Cada momento da história, irmão, está ajustado, está preparado, até a vinda do Messias, foi preparado o que a Bíblia chama de plenitude dos tempos, quando todas as coisas convergiram para aquele momento. Então, o Messias, que era só uma promessa, nasceu, chegou, né? E nós precisamos ter essa confiança na palavra do Senhor, precisamos ter essa confiança. Você pode até dizer, eu não entendo, mas eu confio. Eu não entendo, porque nem tudo vamos conseguir entender racionalmente. Mas, se alguém que já fez tudo de início, perfeito, se alguém que já nos deu prova da sua perfeição, da sua capacidade, do seu poder, da sua soberania, como é que nós vamos duvidar? Não precisa duvidar, não precisa ter medo. Pode acreditar que tudo que Deus promete na sua palavra, Ele vai realizar. Amém? Glória a Deus. Para concluir, irmãos, esse momento de hoje, eu quero ler Efésios capítulo 1, verso 3 a 10, que diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, por meio de seu sangue, o perdão dos nossos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós, com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Glória a Deus, irmãos, que maravilha. Aqui, Paulo explicando nesse texto, agora uma carta, já falando para, Paulo era judeu, mas agora ele falando para judeu e para gentios, ou seja, trazendo essa explicação do plano redentivo de Deus para nós, mostrando que é em Jesus o plano completo de Deus, é em Jesus o resgate, e que já fomos eleitos antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus, como para Deus o presente, o futuro e o passado é tudo uma coisa só, Deus sabia de tudo que iria acontecer, e já havia preparado o Cordeiro antes da fundação do mundo, para morrer em nosso lugar, para nos resgatar do pecado da desobediência, e nos fazer assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluias, esse é o nosso Deus. Então qual o caminho, irmãos, para essa reconciliação? A pessoa de Jesus nos salva, a palavra de Deus nos liberta. Qual o caminho? Como é que eu me aproximo de Deus? Crê no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus, aceite soberanamente, mas não por uma convenção mental, intelectual. Não é porque eu estou dizendo, porque isso pode acontecer, mas se isso acontecer na perspectiva humana, não vai resolver muito. Isso tem que acontecer na perspectiva da fé. Da fé, você tem que sentir, ainda que ninguém faça o apelo, mas você sente, eu sei agora eu tenho convicção no meu coração. Você pode explicar? Não, mas eu sei porque sei, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Ele é o Salvador. Sim, então esse é o primeiro passo. Então, Jesus nos salva, a sua palavra nos liberta. Então agora nós vamos começar a trocar os paradigmas da nossa vida. Ou seja, paradigmas são todos os ensinamentos que nós adquirimos, toda a visão, e lógico, né, veio do nosso contexto, não tem como. Eu aprendi como me desvencilhar disso, daquilo, eu aprendi a admitir que as coisas têm que ser assim, relativo aqui, não sei o que e tal, mas agora eu tenho que pegar tudo e passar pela palavra. Eu tenho que pegar tudo e passar pela palavra. Então aquilo que não for da palavra, o que eu tenho que fazer? Deixo de lado.
deste lado como observação, mas eu obedeço a palavra do Senhor, os ensinamentos do Senhor, amém? Então, ou seja, o homem precisa ser liberto de seus falsos referenciais, precisa ter um encontro verdadeiro de redenção ao Senhor, precisa ter, aprender a se reorientar nos planos de Deus, cuja bússola é a Bíblia Sagrada, onde apresenta essa planta de salvação e de libertação. Depois, muitos que tiveram esse encontro com o Salvador já estão salvos, mas que ainda se encontram presas em seus falsos referenciais. Já viu muitas pessoas, não, eu estou na igreja, aceitei Jesus, mas é o seguinte, eu sou assim. Pois é, Deus quer que você se torne diferente. Eu sou assim, isso aqui não muda, só se você não quiser, porque Deus, a proposta dele é mudar a nossa vida. Agora, só vai mudar quando? Quando eu digo, Senhor, eu não sei nem como o Senhor vai fazer, mas eu quero essa mudança. Irmãos, e aqui eu estou falando de mudança interior, tá? Eu estou falando de mudança de essência, de direcionamento. Entende? É aquilo que Paulo diz, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Ele diz, maldito homem que eu sou. E isso não acontece com todos nós. Paulo ali, irmãos, ele não está dizendo algo pessoal dele. Ele está falando com referência à humanidade. Ele está falando com referência ao que acontece com todos nós. Nós temos potencialidade para o bem e nós temos potencialidade para o mal. O problema é a dúvida. O problema é qual caminho seguir. Esse caminho tem que ser decidido, você decide. Né? Uma longa trajetória de vida, então, foi construída durante todo o projeto de Deus, né? Verdades absolutas com referências à nossa criação, com referência a Deus e tudo mais. No capítulo 17, versículo 9 de Jeremias, diz, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu falei muito disso na quarta-feira, que nós não podemos basear a nossa vida no nosso coração, no que eu sinto, no que eu gosto. Não. Você tem que gostar daquilo que é bom para você, daquilo que te muda, não daquilo que te satisfaz. Certo? João diz assim, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Timóteo, 2 Timóteo 3,16 diz, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Em 1 Coríntios 1,18 diz, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. 1 Coríntios 25, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Amém, meus irmãos? Você pode aplaudir o nome de Jesus? Você pode aplaudir a palavra do Senhor? Aleluia! A palavra do Senhor é a direção. Então, essa é a proposta que nós temos para começar a partir do domingo que vem. Eu quero que você participe, você venha, que você pense nisso, que você invista esse tempo de qualidade na sua vida espiritual. Entende? Não abandone os lugares que possa te transformar. Nós vamos ter muitos outros lugares, muitas coisas a fazer. Nós nunca vamos ter tempo de sobra para dizer, agora eu vou buscar a Deus. Não, mas se você quer uma mudança e transformação na sua vida, eu quero convidar você enfaticamente, venha participar dos domingos de manhã, venha participar dessa série, e nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus, porque nós precisamos do poder de Deus também, para nos ajudar, irmãos, nesta caminhada, nessa interação com Deus, interação com a sua palavra, a fim de que nós sejamos então libertos de todo paradigma mundano, amém? A fim de quando você chegar na casa de Deus, você vir com toda alegria para adorar a Deus, não vivermos
uma vida cheia de tantas indagações que eu estou procurando a Deus para resolver. Não, você já está resolvido. Até aquilo que não é para ser resolvido, você já sabe que não tem como resolver. Mas Deus nos fortalece para quê? Permanecer no Senhor. Vamos ficar de pé, eu quero orar com você. Aleluias. Essa oração, eu quero pedir que você coloque o seu coração diante de Deus. Fale para Deus as suas necessidades, carências de entendimento da palavra, carências espirituais, indagações que você tem, você quer saber, e que você precisa dessa luz, que você precisa que o Espírito Santo ilumine você, para você compreender, e que Deus possa te dar graça para você conseguir vir participar, porque Jesus levantou a igreja, irmão, para isso, para nos edificar, para nos fortalecer, né? O que estamos passando aqui para você não tem nada de novidade, está na palavra, mas exige uma dedicação tremenda, para que a gente possa colocar em linguagem nossa, para compreender. Então quero orar com você nesse momento. Deus abençoe, está encerrado, em nome de Jesus. Quero falar com a equipe, 5 minutinhos aqui.